Após experimentar e investigar a vida debaixo do sol, usando as lentes do pessimismo, Salomão inicialmente concluiu que a vida não vale a pena ser vivida. Por várias vezes ao longo da sua investigação, ele diz que vaidade, tudo é vaidade e aflição de espírito. Porém, como ele se apresenta a ser um verdadeiro sábio, vai fazer uma nova avaliação, agora incluindo Deus em suas considerações. O rei vai chegar à seguinte conclusão: tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque é o dever de todos os homens. Salomão, no final da sua vida, descobre que o que de fato é o significado da vida. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a verdadeira essência da vida, o bem viver e o temor a Deus. Você está no Teolosofando e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, povo de Deus! Estamos momentaneamente concluindo os nossos estudos sobre o livro de Eclesiastes. Foi uma jornada incrível. O sábio Salomão compartilhou extraordinárias lições de vida conosco. Chegamos então nos 2 últimos capítulos do seu livro e hoje veremos os últimos conselhos do sábio a nós de como devemos viver a nossa vida. Numa linguagem mais filosófica, o bem viver. Para isso, eu lhe convido a tomar a sua Bíblia, como também o seu material de apoio para fazer algumas anotações importantes sobre alguns princípios que aprenderemos com a palavra de Deus nesta oportunidade. Mas antes disso, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações, porque toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando. Já deixa a sua contribuição comentando, curtindo o link da nossa aula, como também compartilhando com os seus amigos no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, pois nós estamos construindo algo significativo aqui neste canal, como um canal de bênção para a sua vida, tá bom? Anote aí alguns princípios que nós aprendemos com a palavra de Deus, com o sábio Salomão, nos seus 2 últimos capítulos do seu livro. 4 princípios para o bem viver. E o primeiro princípio que eu aprendo é que a vida é uma jornada de fé. Capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 6. Mas antes ele fala no capítulo 1, no versículo 1, versículo 2, dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Todos nós sabemos que não é sábio ficar de braços cruzados esperando as circunstâncias ideais. Os antigos diziam que a oportunidade é como um cavalo selado, ele passa apenas uma vez. Primeiramente, Salomão usa a figura do comerciante que investiu seus recursos no mercado internacional e enviava sua carga em navios, investindo o dia de hoje para ou naquilo que trará dividendo amanhã. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Ele está se referindo ao comércio marítimo. Não desperdice a oportunidade de investimento,
Mateu Henry, ele contribui dizendo que lançar o teu pão sobre as águas significa que a vida apresenta oportunidades que devemos aproveitar e não nos limitar a ir ao seguro. Salomão não apoia a atitude de desesperança. Só pelo fato de que a vida seja incerta, não quer dizer que não façamos nada. Necessitamos de um espírito de confiança e aventura. Devemos enfrentar os riscos e oportunidades da vida com entusiasmo e fé dirigidos por Deus. Então, observe que nós não podemos esperar as oportunidades ideais, simplesmente devemos fazer hoje, não esperar o dia de amanhã. Então, a primeira imagem que ele usa, a primeira figura que ele usa para ilustrar esta oportunidade é o seu comércio marítimo, ao dizer lança o teu pão. Pão é sinônimo de semente, pão é sinônimo de alimento. Lança a tua semente sobre as águas e depois de muitos dias, porque nem sempre o investimento ele é desfrutado no momento, é colhido no momento, demanda tempo, demanda investimento, trabalho, suor. Posteriormente, ele usa a figura da agricultura. Do verso 4 a seguir, a imagem agora é de um agricultor que está preparando o solo para o seu plantio. E a orientação é que este agricultor não espere o tempo ideal para o início do seu trabalho. Ele diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Agora ele se volta para o campo, ele se volta para a agricultura, e todos nós sabemos que para um agricultor a chuva é essencial. Para toda a humanidade é verdade, mas para aquele que planta, para aquele que semeia, que dedica o seu tempo, o seu dinheiro, o seu trabalho no plantio de alimentos, a chuva é essencial. E o conselho do rei, filho de Davi, é que não devemos cruzar os braços e aguardar o tempo ideal para semear. Portanto, o tempo é agora, é hoje. Se você está esperando uma oportunidade, eu vos digo, a oportunidade chegou, ela bateu a porta. O tempo é agora, nós não podemos esperar para amanhã, pois não sabemos que mal há de vir sobre a terra, é o que ele comenta nos primeiros versos. Nós não sabemos qual semente vai prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas as sementes. Portanto, nós devemos semear, plantar, trabalhar e não desperdiçar esta oportunidade. Mateu Henry ainda nos auxilia dizendo: esperar a que cheguem as condições perfeitas significará inatividade, se este raciocínio prático se aplica em especial à vida espiritual. Se esperarmos o tempo e o lugar perfeito para ler a Bíblia, nunca começaremos a lê-la. Se esperarmos uma igreja perfeita, nunca congregaremos. Se esperarmos um ministério perfeito, nunca semearemos. Não espere a que chegue condições perfeitas, que talvez nunca existirão. Portanto, o tempo é hoje. A oportunidade é agora, como eu mencionei há pouco. A oportunidade é como um cavalo selado, ele passa apenas uma única vez. Se não aproveitar, ele vai embora, quem sabe outro lá na frente aproveita esta oportunidade que você desperdiçou agora. Semeie, trabalhe, não espere o tempo perfeito,
não espere a ocasião adequada. Simplesmente trabalhe, continue trabalhando, semeando, lançando a sua semente no solo, pois tão certo, um dia ela vai germinar. Ainda seguindo, extraindo estas lições do capítulo 11, eu quero lhe convidar a olhar para o versículo 9 e avançaremos para os 2 primeiros versos do capítulo de número 12. A proposta agora é: a vida é uma dádiva, desfrute. Salomão, fugindo de todo o pensamento pessimista e monótono, nos aconselha a desfrutar a vida que Deus nos deu debaixo do sol. E para desfrutar esta vida, ele vai nos ensinar 2 princípios importantes. E o primeiro princípio para desfrutar a vida que Deus nos dá é: desfrute a vida com responsabilidade. Alegre-te, jovem, ele diz no verso 9, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ande pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo. O sábio está nos encorajando a gozar a vida enquanto se é jovem e fazê-lo com responsabilidade, pois ele nos lembra do dia da prestação de contas. É importante, sim, desfrutar da vida que Deus nos deu, pois ela é uma única oportunidade. Lá aos Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está condicionado a morrer uma única vez. Portanto, nós temos uma única oportunidade de vida sobre a terra, mas devemos aproveitá-la de forma responsável, temendo ao Senhor, como veremos a seguir, com o pensamento de que um dia Deus trará tudo isso a juízo. Portanto, desfrute a vida, se alegre, aproveite os dias da mocidade, aproveite os dias do vigor, aproveite os dias de plenitude, mas com responsabilidade. Quantos jovens estão desperdiçando a sua vida de forma fútil, banal, leviana, sem medir as consequências? Quantos adultos perderam a oportunidade de desfrutar a vida na sua plenitude, no temor a Deus, na alegria do Espírito Santo, se entregando às coisas inúteis desta vida fútil, que denigrem a imagem do homem, esta imagem que é perfeita, a imagem e semelhança do Deus vivo. Lembrando que Salomão não estava encorajando uma autogratificação descuidada, mas dava uma advertência sóbria que Deus levará tudo a juízo. Goze a vida, desfrute da vida, mas faça com responsabilidade. A segunda lição que nós aprendemos dentro deste princípio de desfrutar a vida é que desfrute enquanto há tempo. No verso 1 do capítulo 12 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Lembrando que Salomão, ele escreveu este livro no final da sua vida, já na velhice. Portanto, o conselho que ele está nos dando não poderia ser mais pertinente. Usando as lentes da história, olhando para o seu passado, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Porque
chegarão dias, diz Salomão, que os olhos perderão o seu brilho. Se você continuar a leitura no capítulo 12, você vai perceber que ele diz que os olhos perderão os seus brilhos, as pernas e os braços não terão mais o vigor da juventude, os dentes estarão enfraquecidos, a audição falhará, os cabelos estarão brancos, o apetite escasso e a morte será uma companheira próxima. Diante disso, só nos resta então desfrutar a vida. Porém, lembrando que o conselho do sábio é que devemos fazê-lo próximo de Deus. Devemos desfrutar esta vida na sua plenitude, no temor e no conhecimento de Deus. Acompanhe conosco o comentário de Matthew Henry, mais uma vez, sobre o livro de Eclesiastes. Uma vida sem Deus produz uma pessoa velha, amargurada, solitária e sem esperança. Uma vida centrada em Deus é plena, faz com que os anos maus, quando as incapacidades, as enfermidades e os impedimentos podem ser barreiras que nos impedem de desfrutar da vida, satisfaçam-nos devido à esperança da vida eterna. Ser jovem é emocionante, mas a emoção da juventude pode converter-se em um obstáculo para aproximar-se de Deus se fizer que a gente jovem centre sua atenção nos prazeres passageiros em lugar de nos valores eternos. Ponha suas capacidades ao serviço de Deus quando ainda sejam delas durante a juventude. Não as desperdice em atividades más ou sem significado que podem voltar-se maus hábitos e fazê-lo insensível. Procure Deus agora. Desfrute da vida, é verdade, mas faça no temor e na sabedoria de Deus. Terceiro princípio que nós aprendemos com Eclesiastes, agora no capítulo 12, versículo 11, a vida é uma escola. Aprenda as suas lições. Ele diz: as palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que foram dadas pelo único pastor. Lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo 23, Salomão ele vai cooperar conosco nesta construção do saber, dizendo: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejam sábios nos teus últimos dias. Lembrando que ele escreve Provérbios no vigor da sua vida, provavelmente ali entre os seus 40 a 50 anos. E ele já estava dizendo: ouve o conselho, recebe a correção, para que seja sábios nos teus últimos dias. Os conselhos são como setas que nos revelam um caminho. Se ignorados, nós podemos assumir o risco de caminhar uma trilha desconhecida, sem uma bússola. Portanto, ouve os conselhos. A vida, ela é uma escola. Todos os dias nós podemos aprender uma lição. Todos os dias nós podemos ser mais sábios, estar mais preparados para enfrentar os nossos desafios se nós aprendermos com a vida as lições que ela tem a nos ensinar. Por fim, como quarto princípio que podemos extrair do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, como também do capítulo 11, seus dois últimos capítulos, a vida é um exercício de mordomia. Tema a Deus. O verso 13, ele conclui: de tudo
o que tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Salomão, ele concluiu o seu pensamento da melhor forma possível. Ele trabalhou arduamente, revelando-nos o perigo ou os perigos de uma vida sem propósito, para chegar ao ápice do seu livro dizendo: o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É interessante que Salomão concluiu o livro de Eclesiastes no mesmo pensamento que ele iniciou o livro de Provérbios, quando ele diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, em Provérbios 1:7. Yerhof, no seu comentário expositivo sobre o livro de Provérbios, ele colabora: o temor do Senhor é uma expressão comum nas Escrituras, especialmente em Salmos e Provérbios. Esse temor não é o medo subserviente do castigo, mas o temor que se expressa em reverência e admiração. É um temor reverente e adorador. Temer a Deus não é ter medo dele, mas colocar-se diante dele em admiração, visto que o significado de tudo e o destino de todas as pessoas são determinados por aquilo que Deus é e faz. O conselho do sábio, na conclusão do seu livro, é: na jornada da vida, em busca destes momentos de contentamento debaixo do sol, tema a Deus. Em suas mãos está o destino de todos os homens. Como nós vimos nessa aula, semeie, trabalhe, produza. Não espere as oportunidades ideais para lançar a sua semente, para iniciar um trabalho. Aproveite essas oportunidades, aproveite a vida, desfrute dela com sabedoria, desfrute dela com temor a Deus. Mas acima de tudo, teme ao Senhor. A vida é uma mordomia e um dia nós estaremos diante de Deus, prestando contas de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos para realizar. Portanto, faça com sabedoria. Salomão conclui o seu livro de Eclesiastes, de uma forma extraordinária, dizendo: eu fiz uma avaliação, eu estudei a vida, eu aproveitei para fazer as minhas considerações, eu testei e eu cheguei à seguinte conclusão: de tudo isso, o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o conselho do sábio Salomão. Se inicialmente, olhando para o livro de Eclesiastes, nós tivemos um pensamento, um olhar crítico voltado ao pessimismo, agora na sua conclusão, nós aprendemos com Salomão que o mais importante da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Concluímos assim a nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, trilhando o caminho da sabedoria juntamente com o sábio através dos seus conselhos. Eu espero que você, de coração, tenha aproveitado os nossos encontros aqui no Teolosofando. Na próxima quinta-feira, nós iniciaremos uma nova jornada com o tema Escatologia Bíblica, o fim
Vem, vamos estudar a doutrina das últimas coisas. Vale a pena você continuar conosco aqui neste canal, aqui nesta plataforma, aprendendo, desfrutando de tudo isso que nós estamos construindo aqui. Mas antes disso, eu lhe convido a orarmos como nós já fazemos de costume aqui, tá bom? Curva sua cabeça em reverência a Deus, fechando os seus olhos nesse tempo, nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de desfrutar deste tempo de qualidade aqui no Teolosofando, estudando o livro de Eclesiastes, juntamente com o seu servo Salomão, que foi inspirado pelo Senhor a escrever estes conselhos, a escrever este livro tão significativo para nós, falando sobre o verdadeiro sentido da vida. Todos nós estamos nesta busca, na busca pelo sentido, e oramos para que o Senhor nos dê direção. Oramos para que o teu Espírito Santo seja esta bússola que nos revela o caminho, nos colocando nesta jornada, neste caminho, ó Pai, para desfrutarmos a vida que o Senhor nos deu com sabedoria e graça, temendo ao Senhor. E que, acima de tudo, nós aprendemos a guardar os teus mandamentos, os teus princípios estabelecidos na tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus em favor daqueles que acompanham este canal, daqueles, ó Pai, que amam teologia, daqueles que amam o estudo da tua palavra, que se deleitam na tua palavra, porque o salmista disse: ó, como eu amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia. Ele compara a tua palavra com favos de mel, pois nos dá, Pai, o verdadeiro sabor da vida, pois nós temos nela o caminho para desfrutarmos esta vida, Senhor, de significado na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tome os nossos corações, os nossos pensamentos em tuas mãos e nos ensine a vivermos debaixo do temor e os princípios da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Eu lhe aguardo para a próxima quinta-feira, nós iniciarmos esta nova jornada aqui no Teolosofando. Um grande abraço e até lá.